Oi, gente, eu sou a Eduarda Viana. E eu sou a Paloma Sene e nós estamos aqui mais uma vez para gravar o Me disse pode! Então é isso, né, gente? A gente tá aqui para mais um dia de gravação e eu tô muito feliz porque hoje o tema é algo que mexe, assim, né, com os pensamentos, mexe com as pessoas. E eu queria que você me dissesse, Eduarda, me diz o tema. Então, o tema hoje é uma pergunta: casamento é uma instituição falida? O que você acha sobre casamento? Então, não é bem complexo esse negócio de casamento, porque assim, quando eu vejo numa base geral de casamento, me parece algo realmente falido. Geral, assim, eu tô falando olhando pro outro, entende? Mas o meu casamento é mó da hora. Então, eu acho Mas nem estranho, sempre entendeu? esteve, né? Isso que eu tô Nem falando, sempre foi uma, foi. foi uma construção. É que eu já tô casada há 15 anos, então já é uma coisa meio sólida. E a gente, por incrível que pareça, a gente é muito apaixonada ainda uma pela outra, a gente sente muita falta uma da outra. Então, eu acho uma instituição falida olhando de maneira geral. Geral, assim, porque as pessoas hoje em dia parece que fizeram do casamento um negócio muito líquido, né? Eu já caso pensando em separar, entendeu? Tá, se não der certo, a gente separa. Dá pra E entender? teve uma questão também que, assim, eu não tô, eu não sou oficializada, casada com o Léo. Mas eu tô morando junto com ele, enfim, Sim, é vivemos como um casamento, casamento, é é casamento. casamento. Mas, eu sou uma pessoa divorciada, né. Antes do Léo, eu já vivi Sim, um em um casamento. casamento. Uhum. E, enfim, eu tô no segundo casamento, você tá no quarto casamento, Não né, então precisava lembrar de tudo isso, não é mesmo? mas eu acho que é Não, importante. é importante a zoeira. É importante. Eu tô realmente no meu quarto casamento e eu brinco que eu tenho 3 ex-maridos, mas eu jamais teria uma ex-mulher, né? Porque ninguém merece ter ex-mulher. E deixa eu falar uma coisa, ter ex-mulher, eu acho que deve ser pior do que Deve não, ex-marido, hein. você deve ter, Puta você que tem ai, essa desculpa, experiência, né? não vou falar palavrão, não. Não, não pode. Mas você tem essa Não pode, experiência. Não não pode. Me pode, disse me diz se pode. pode falar palavrão. Pode ou não pode? A Eduarda tem uma ex-mulher, eu tenho 3 ex-maridos, né. E graças a Mas Deus a geração seguinte, que é a Paula, já não tem nenhum ex de casamento. e não teremos, né. Se Deus quiser, Se não Deus teremos quiser. mais ex nenhum, Acabou. acabou esse negócio de ex na nossa vida. Então, qual é a minha opinião é essa, eu queria saber a sua, Eduarda. E aí, pra você, é uma instituição falida, não é? O que que você vê? Como é que você vê isso? Não, eu acho o ser humano falido, mas o casamento não. É porque eu acho que pessoas e pessoas, entendeu? Cada um vai olhar, de uma forma diferente. A questão é, porque muita gente vê o casamento de maneiras diferentes, né. Hum. O casamento para um pode ser uma coisa, para outro pode ser outra, Não, mas aí eu quero né. saber, tipo, você olha o casamento, você vê com bons olhos, Não, você acha que é um bagulho da vejo, hora, com tem certeza. futuro, dá Sim, certo. sim, vejo, acho que dá certo sim. Tipo, a gente vê muitos poucos casamentos hoje em dia que, tipo, ai, a pessoa tá junto há 30 anos, sabe, a pessoa tá junto há nossa, morreu velhinho junto, viveram 57 anos É, mas isso não junto. quer dizer que eles foram felizes, porque Então tem muita gente que tem uma entendi. mentalidade que não pode separar e vive um relacionamento super frustrado, super triste. Inclusive tem casais que não vivem na mesma casa e têm um casamento super Super legal, legal, e exato. vivem em casas separadas, assim, Eu acho né. que o legal é você é não ter uma regra, até porque pessoas são diferentes, pessoas lidam com situações diferentes. Eu acho que não tem que ter um roteiro para você seguir de Não casamento. necessariamente, né, não É. necessariamente um roteiro, uma coisa, eh, quadrada, né. Então, é conhecer, namorar, noivar, casar e ser felizes para sempre. É, não. Eu acho que assim, eu sei que muita gente coloca esse roteirinho de conhecer, namorar, noivar, casar, pra você conhecer bem a pessoa com quem você pretende ter um relacionamento, né. Que eu acho que é importante você conhecer bem uma pessoa, porque vai que você acha que é Se tudo frustra, certo. né, tal. Exato, conhece pouco a pessoa, já vai morar junto e a pessoa é um serial killer, né. Misericórdia. Sei lá, vai te bater, então eu acho que é importante você, de fato, conhecer.
E se a pessoa mora com os Um pais, por tempo, né, exemplo. conhecer a família também, né, é importante isso, Exatamente. né. A forma como essa pessoa se envolve com a família dela, Se como é que ela relaciona com os irmãos, com os os pais. pais, se maltrata a mãe ou não, né, se a mãe faz tudo pela pessoa ou não, porque Se tem a pessoa essa. sabe lavar a louça, É né. muito importante, É. né, para que não haja conflitos quando você for morar junto. Inclusive eu vi um videozinho de piada uma vez, de um rapaz que ele chamava o técnico para arrumar a máquina, porque ele falava: "Não entendi, depois que eu vim para essa casa a máquina não funciona sozinha, a máquina não funciona". Ele: "Como assim não funciona?". "Ah, minha roupa não aparece limpa na no guarda-roupa". É, então. Então, porque tinha alguém que colocava a roupa lá pra Ai, que ódio. Eu juro, eu detesto esses vídeos. Puta que pariu. Assim, eu não tenho condição nenhuma de ficar assistindo vídeo de macho hétero que não sabe fazer o mínimo na casa, sabe. Não é um adulto funcional, eu não sem condição nenhuma. Mas a gente fica nessa, né, macho, adulto funcional. Tem muita mina também que não é um adulto funcional. A gente Mas a gente vê muito infelizmente infelizmente a gente vê muito mais homem. muito mais homem, claro, mas acho que o ser humano, de uma maneira geral, hoje em dia está sendo meio que cuidado dessa forma, assim, tem sempre alguém fazendo por ele, sabe. Pelo menos das pessoas que eu convivo, que criam crianças hoje em dia, elas têm esse negócio de entregar tudo na mão, de fazer tudo pela pessoa e cresce um adulto disfuncional, exatamente, né. Uma pena. Uma pena. Mas eu queria saber de você uma coisa que aqui a gente está trazendo muito, parece que a visão voltada para casamentos que são entre 2 pessoas. Hum, Mas a gente sabe que existem relacionamentos que são, poligâmicos, né, hum. que vão ter mais aí de o que que você acha com relação a isso? Mas você tá falando de se é falido também dessa maneira? Também. A gente falou um pouco sobre relacionamentos no episódio passado, Sim, sim. né, e eu acho que é importante a gente trazer para agora, porque não é no Brasil é crime você ter mais de um casamento Aí não, registrado. É não, é crime. crime, Sim, é? não pode. Não, eu Você acho pode que ser é preso se você sério? tiver uma assim, Menina, você não sabia disso? eu achei que já tivesse E a liberado. Globo até fez novela falando desse assunto. Sério, menina, tô sabendo não. Eu achei que já tivesse liberado, de verdade, eu achei que já tivesse, em trâmite, inclusive, para que a pessoa pudesse casar com mais de uma pessoa no Brasil, não? Não, não pode, Não pode, que não coisa. pode. Eu até esqueci o nome disso, enfim. Veremos então. Eu acho que casamento de maneira geral, assim, em suma, eu acho que ele perdeu-se a essência, sabe. De qualquer forma, eu concordo com o que você disse quando não é o tempo de duração do casamento que indica que aquele casamento é feliz. Eu acho que o casamento ele pode ter sido muito feliz e ter durado só 4 anos. Voltando aqui no assunto rapidinho, sobre, o crime que eu comentei com você é a bigamia. Ó, é Ah, crime é um previsto crime. em artigo 235 do Código Penal Brasileiro e pode levar a pena de reclusão de 2 a 6 anos. Além disso, se a pessoa que contrai o segundo casamento souber que o cônjuge já é casado, também poderá ser punida, com a pena de 3 anos de reclusão. Menino, olha só, né, quem Porém, a gente diria. sabe que existem pessoas que têm relacionamentos, Tem mais de uma família, poligâmicos. né, tem mais de uma família Não, mas aí inclusive. isso aí entra para uma outra questão, falando de pessoas que Legalmente moram fizeram isso. juntas, que Aham, moram juntas, que sabem se relacionam entre essas 3 pessoas ou mais, enfim. aham. E infelizmente essas pessoas não é que elas estão cometendo crime, é uma forma de amor, é a forma delas de amar, entendeu? E é o Sim, casamento delas, é a família delas, sim. mas elas não podem registrar, Não po né. eu acho isso errado, eu acho errado. Eu acho que deveria poder. Se você tá feliz, se são pessoas adultas, conscientes e que querem ter esse tipo de vida, eu acho que tinha que ser legalizado, porque aí ambas ali dentro, todas teriam direitos dentro daquela relação, tá me entendendo? Sim. Mas Pela uma lei mesmo, pela lei eu digo, entende? Entendi. Mas e vocês aí que estão escutando a gente, o que que vocês acham a respeito desse assunto? Que eu acho que é uma coisa que dá para debater, né. Eu acho que, assim, é importante a gente respeitar a opinião do outro e não trazer com bases religiosas, tá. Até porque cada um tem a sua religião, né, então aqui a gente não vai trazer que: "Ai, porque na Bíblia tá", então, mas você acredita em alguma coisa, essa é a sua crença. Inclusive Mas na Bíblia tem muito, né, muita oh meu bigamia, Deus, tem muito, muito. muita bigamia. Se for Se a gente fizer for igual. pegar realmente a Bíblia ao pé da letra, a gente pode viver aí um bacanal.
exato. né. Mas a questão aí que eu quero muito saber a opinião de vocês de forma respeitosa aí nas nossas redes sociais e aqui no Spotify também. Você pode deixar aí seu comentário, o que que você acha a respeito desse assunto sobre, os tipos de casamento. Por falar nisso, Eduarda, o que está acontecendo com a tradicional família brasileira, né? Porque se o casamento é uma instituição falida, como assim, né? Se a gente está num país onde se vê aí que a família Doriana está em alta, o que está acontecendo com essa família? O que está acontecendo com esse casamento? O que está acontecendo com essas famílias aí? Então, o que eu acho engraçado é que eles trazem essa visão de família tradicional, sendo que a gente sabe muito bem que se a gente for levar em consideração o que é tradicional no Brasil, é o pai caindo fora na primeira oportunidade Ele que foi comprar pode. cigarro e não voltou Pois mais. então, aí eu acho engraçado meter essa e vir com problematização em cima de casamentos que são homoafetivos, né. Inclusive seres que falam sobre seres, né, eu vou falar seres porque não sei nem se é humano aquilo, mas seres que falam sobre casamento tradicional, de família tradicional, que tem um filho com cada mulher. Então, Aí né. tem 4 ex-mulheres, filho com cada mulher, e ainda enumera os filhos com número, né, porque é um quartel. Mas é um cidadão de bem, É né. um cidadão de bem, não é mesmo? E eu não consigo compreender isso. Então, para mim, assim, esse rótulo de, família Doriana, esse papai, mamãe e filhinhos, eu acho que, na verdade, no Brasil nunca existiu, porque muitas pessoas da minha idade, 40, 50 anos, já foram criadas pela Ah, mãe, eu pela falei, isso avó. não é uma questão só do Brasil não, isso é mundial. Do homem ter esse papel de assumir, assim. Sim, isso não é uma questão só daqui não. Quando eu converso com alguém que a pessoa fala que tem um pai que é participativo, que foi participativo, que é um pai que é pai, né, que leva realmente essa palavra na vida, eu acho até esquisito, porque foge, né, do que a gente vê no dia a dia do cotidiano das pessoas, não é isso? Sim, com certeza. Mas eu acho engraçado, porque eles levam muito em consideração, o que acontecia há sei lá quantos anos atrás, que o homem tinha que sair para dar o sustento da família, a responsabilidade dele era essa, e a mulher ficava com a criação, né, dos filhos. O problema foi que, a mulher ela teve que sair para trabalhar, Chegou um então dado ela momento que ela teve que ir também. então ela virou chefe da família no sentido de ter que trazer também o sustento da casa e criar o filho, enquanto que o homem só continua levando sustento. Só assim, né, eu sei que acontece que levar o sustento também não é fácil, mas ele se isenta totalmente da responsabilidade Do restante, do de restante. criar, de dar É. carinho, de dar atenção, de saber se o filho tem pai que não sabe nem se o filho é alérgico a algum remédio. É, isso é o ó do borogodó. Escutei uma história esses dias atrás que a mulher foi um menino com dor de ouvido, foi deixar o menino com a mãe, porque ela tinha uma reunião da igreja que ela queria ir, deixou o menino com a mãe, porque ficou com receio do marido não saber qual remédio dar pra criança. Ah, me poupe, né. Aí já era, né, não dá não. Daí essa aí é a família tradicional brasileira, a família que a mulher tem que se matar, né, ela trabalha fora, ela trabalha dentro, ela cuida dos filhos, ela ainda, bajula o marido e o marido fica com a parte boa da fatia, porque para mim, de boa, trabalhar fora e trazer o sustento é a parte mais fácil. Tem uma favela muito conhecida aqui em São Paulo que chama Heliópolis. Beirando essa favela do Heliópolis, passa ali uma avenida que chama Juntas Provisórias. Ali, todos os dias, quase, quando eu vou trabalhar de moto, eu passo por um mural que tem o desenho de uma mãe. Hum. Ela é verde, como o Hulk, mas ela tá com a capa do Superman. E sobre a cabeça dela tem uma casa de favela, uma casa pobre, cheia de crianças, cheia de coisas, e ela tá com uma cara muito cansada nessa imagem e carregando, ela musculosa, igual o Hulk, carregando toda essa responsabilidade sozinha. E aí eu vejo que a família em si, o casamento em si, ele nem sempre é algo válido, no cotidiano das famílias num geral, porque muitas dessas famílias não têm uma representatividade masculina, para começo de conversa, outras não têm representatividade feminina, que também é um fator importante. A questão é: somos família?
Claro que somos família. Inclusive tem eu acho que é a temática família e não casamento, mas a temática família, que eu acho que é um assunto que eu acho que a gente pode trazer aqui num próximo Momento, episódio, enfim, no sim. próximo momento, ela não necessariamente é composta por pessoas que se relacionam amorosamente. A gente pode ter Necessariamente não. não, a gente pode ter famílias que são s amigos, Sim, né. que se respeitam inclusive muito mais do que muitos irmãos, né. Família que é a pessoa e os pets, Muito. E as e plantas. as plantas quando vivas. Às vezes as pessoas se relacionam com plantas mortas. Dão até nome, Se inclusive. relacionam é ótimo, né, parece que você tá falando sobre uma coisa meio esquisita. Não, você tem uma planta aqui que tá morta, você colocou até nome nela, Eduarda. É o tio Paulo. Enfim, gente, somos família, independe dessa nomenclatura casamento. Tem muito casamento por aí falido, inclusive, muito casamento de pessoas eu conheço vários casamentos falidos de pessoas que se relacionam por obrigação, pela religião, porque eu tenho que fazer, eu tenho que estar. "Ai, se eu não fizer por ele, ninguém fará. Se eu não tiver com ela, ninguém vai estar". Ah, sabe, uma obrigação de estar com a pessoa, e eu acho que casamento, a base não pode ser obrigação, Não pode. Não, eu concordo completamente. entendeu? A base do casamento eu vou além, eu acho que a base do casamento não é nem o amor, a base do casamento é o respeito. Primeira coisa que tem que haver É que entre as 2 eu acho que pessoas. respeito ele tem que existir em qualquer relação, em qualquer. O respeito é o mínimo que a gente tem que ter pelo outro. Eu acho que a base do casamento em si, na minha opinião, eu, Eduarda, é a cumplicidade. Isso, cumplicidade, eu acho que é essa palavra que rege melhor o que eu quis dizer de respeito. Sim, Eu acho que sim. Eu acho que tem que existir o amor, tem, óbvio, é né, porque a óbvio, gente tá né. falando É. mas eu acho que quando você é companheiro da pessoa que você tá, eu acho que, cara, o resto vai ser tão mais fácil de lidar. Quando eu falo de companheirismo, é de você, ter um diálogo com a pessoa, de você, sabe, de não viver em discussão, em briga o tempo inteiro. Eu acho que vale a pena o casamento quando ele é dessa maneira, quando Saudável, né, saudável, saudável. exato. Quando você pode conversar com a pessoa, que você não precisa ficar pisando em ovos pra falar com Eu nem aquela sei se você pessoa. sabe disso, mas no período em que eu e a Aline vivemos em Brasília, a gente teve uma discussão muito feia mesmo. Eh, e nessa discussão eu saí andando pra gente não se pegar de paulada, assim, saí andando, fui pra rua, acho que eu fiquei umas horas fora, quando eu voltei a gente não se olhou na cara. E a gente ficou sem se falar uma semana mais ou menos. E dentro dessa uma semana eu pensei assim: "Aí ó que beleza". A gente tá aqui, dentro de casa, cada uma dormindo num canto, a gente não precisa se falar, a gente pode viver assim, tipo uma fachada, uma hipocrisia, uma mentira, né. E aí em seguida eu pensei: "Não, eu não vou carregar um casamento dessa maneira. Ou eu estou com ela porque a gente se ama, a gente se respeita, a gente tem essa cumplicidade, ou a gente separa". E aí eu lembro de ter chamado ela para conversar e falar: "Olha, eu tô pensando isso, isso, e se for pra gente continuar assim, eu prefiro me divorciar, eu prefiro estar longe de você, do que viver essa mentira, essa farsa, eu não aguento, mais tempo sem se falar". Porque pra mim casamento é isso, para casamento é diálogo, casamento é Relacionamento. relação, entendeu? De maneira geral, assim. Sim, se relacionar com a pessoa, é ter um diálogo com a pessoa. Se você não tá ali no dia a dia conversando com aquela pessoa, acho que não sei se vale Inclusive a pena. perceber, né. É claro que existem pessoas e pessoas. Pode ser que tenha algum relacionamento que dê super certo com as pessoas que são, sei lá, quietas uma com a outra, não sei, sabe, eu não sei. Mas mesmo sendo quieto, você pergunta, né, cara, você percebe na carinha da pessoa, É né. que eu acho "Você tá que bem?". com o diálogo, com a conversa, com o relacionamento que a gente tem com o outro, que a gente desenvolve intimidade. Eu acho que é isso que diferencia, um casamento bom, sabe? É você Hum. ter intimidade com a pessoa. Mas é isso, né, intimidade não é só sexo. Exato. Intimidade é você olhar pra pessoa e perceber que a pessoa não tá bem, só de te olhar. Você dá um bom dia. Eu com a minha esposa, a gente depois de 15 anos, pelo amor de Deus, eu falo bom dia pra ela, ela me responde de alguma maneira que eu percebo que ela não tá bem, na hora eu paro: "Tá tudo bem? Você tá sentindo alguma coisa? Você tá com algum problema? Você precisa de ajuda?". Porque isso é cumplicidade, isso é Sabe uma intimidade. coisa que eu percebi que eu já tinha uma intimidade boa com o Léo? Hum, Foi quando, a gente fica em silêncio. É um silêncio que não é constrangedor. Sabe quando você fica em silêncio com uma pessoa que você não tem intimidade, que fica hum. aquele silêncio Fica esquisito, esquisito? parece que tá faltando alguma coisa. Eu tenho que fico caçando na mente alguma coisa pra falar pra ver se quebra o silêncio, né. Exato. Já eu e o Léo, a gente fica em silêncio e é um silêncio tão bom.
tipo, não é algo estranho, Não, eu constrangedor. gosto, eu Não é constrangedor, sim, sabe? eu gosto desses momentos de solitude. Pela Por intimidade. causa do casamento, um casamento sólido, um casamento com cumplicidade, com respeito, com amor. E eu acredito que é exatamente isso que falta nos casamentos de hoje em dia. Então, assim, a instituição casamento falido é esse casamento que em suma, a mulher se submete a situações, impostas, na maioria das vezes, pela religião, o que só favorece o homem, né. Então o homem, ele é o provedor, ele é o top das galáxias, enquanto a mulher é a escória, né. Só que aí ela trabalha fora, ela trabalha dentro, ela carrega a casa, ela é a que sustenta, ela é a que educa, ela é a que faz tudo e ela ainda assim não é reconhecida. Eu só Então esse tipo de casamento, no meu ponto de vista, é um casamento falido, entendeu? Um sim. casamento que não tem essa troca, que não tem não amor, ó, por exemplo, vou te dar um exemplo bem legal, assim, de uma vivência muito próxima, meu sogro e minha sogra. Eles tiveram um casamento de quase 50 anos, a minha sogra é falecida há alguns anos, uns 4, 5 anos talvez. Eles 2 ela sempre falava o casamento deles sempre foi muito bom, assim, um relacionamento muito saudável, muito legal. E ela sempre dizia que ele trabalhava o dia todo, quando as crianças eram pequenas, né, quando os filhos eram pequenos, ele chegava à noite e as crianças choravam, ele levantava e ia cuidar também. E ela falava: "Não, você vai trabalhar amanhã". Ela também trabalhava, mas ela trabalhava de casa, ela fazia bolo para fora, ela vendia cosméticos, tal. Mas era ela a quem cuidava dos filhos, né, enquanto ele estava na firma trabalhando, e tal. E ele fazia questão, ele falava: "Não, a responsabilidade não é só sua". E o meu sogro é um homem de quantas gerações atrás, é um baby boomer, né, ele tem 78, se Só não me pra falha a você ver memória. que também não é uma questão de geração, e sim de De mentalidade. mentalidade, entendeu. Qual foi a educação que esse homem teve há 70 e tantos anos atrás, que nos falta nos dias de hoje nos homens dessas gerações mais atuais, O entendeu. seu Luiz é uma pessoa maravilhosa, inclusive extremamente atual. Nossa, Ele é muito muito, maravilhoso. E muito. eu adoro que ele tem um discurso de que é ele que tem o discurso, se eu não me engano, né, que fala: "Ah, mas isso não é da sua época". Ele fala: "Minha época é agora, eu tô vivo agora". Exatamente, exatamente, ele fala Só que muito só isso. tem uma coisa que eu não concordo com a sua fala, que você falou que, da problemática dos casamentos de hoje em dia. Eu acho que hoje em dia, na verdade, as pessoas, elas vão muito mais atrás dos seus direitos e da felicidade do seu casamento do que antigamente. Ah, Então, isso é verdade. eu acredito que hoje em dia, na verdade, os casamentos, eles acabam porque as pessoas não aceitam mais qualquer coisa, sabe. Claro que ainda existe uma certa formalidade, as pessoas ainda vão atrás de uma certa tradicionalidade que pode não dar certo e por isso que as pessoas se divorciam. Então, ó, por exemplo, eu quero falar sobre uma pessoa que eu conheço, que passou por uma situação de participar de uma seita, porque para mim aquilo é uma seita, aonde o homem, ele é colocado num pedestal e a mulher é um lixo, e esse marido batia nela, bateu nela uma vida inteira, ela se submeteu a isso, porque a religião impunha isso sobre ela, inclusive a morte dela foi causada por conta de pancadas que ele fez, e o cara tá impune. E a família toda continua conversando, a família acolheu, ele é um viúvo, e a igreja, aquele lugar, aquela seita, acolheu, e tá tudo bem. E Não, mas quem foi que sofreu uma vida inteira com essa situação? E ela não era uma pessoa de muitos anos atrás, não tinha uma diferença tão grande de idade comigo, por exemplo. não, mas o que eu quero dizer é no sentido de porque hoje em dia, inclusive, a mulher ela pode porque você trouxe um exemplo, É, né, aqui o que eu quero trazer é, num no sumo, geral, no geral. numa visão generalizada, a Melhorou. gen melhorou Ou muito, muito, melhorou. tanto que a gente tem hoje em dia a Lei Maria da Penha, que a mulher pode Exatamente. ir atrás dos seus E tem direitos. sinais, né, a gente pode, por Acho que não só as exemplo, mulheres, mas hoje inclusive eu acho que, homens LGBTs, é isso, sim, de maneira exato. geral. A gente vai em lugares, em barzinhos, que você, não sei como é que é o banheiro masculino, mas o banheiro feminino, quando você fecha a porta, assim, que você entra no lugar lá do como é No que chama? banheiro. No banheiro. Atrás atrás da porta tá escrito: "Olha, esse lugar você pode pedir tal drink". Se você falar pro garçom de tal drink com gelo, é porque você tá em não sei o Uma quê de situação de perigo. É. risco, né. Se você pedir esse Tem uns drink, códigos, tem né. os códigos e eu achei isso muito legal. E eu acho que deve ser só no banheiro feminino, porque se tiver no masculino, o masculino vai saber que se ela pedir esse drink
Mas é um Lascou. perigo também, porque homem também pode sofrer essa mas a gente tá fugindo do assunto de Exatamente. novo, Não, mas a hein. gente tá falando aqui do casamento, porque a gente estava falando de violência, gente que hoje você falou, que melhorou bastante, esse tipo de coisa, por isso que os casamentos estão acabando. Então a instituição, casamento, em suma, então, não tá falida. A Não. questão é que as pessoas hoje, elas reconhecem os seus direitos e elas não se submetem mais a esse tipo de situação. Então, eu acho que a gente está nessa pegada de as pessoas, se reconhecerem, se notarem, se perceberem, e nisso não se submeterem mais a esse tipo de casamento, a esse tipo de situação. Em contrapartida, existe uma minoria ainda que se submetem, né. É o que eu trouxe daquela conhecida minha que sofreu esse tipo de situação, e não faz muito tempo que ela morreu por conta de pancadas, por conta de espancamento do marido, tem acho que pouco mais de, sei lá, uns 6 anos. Mas qual que é a Eh diferença, né? A diferença é que hoje em dia a gente olha pra uma situação dessa e a gente, discorrer sobre esse assunto, falar sobre ah, isso, é, porque 2 mulheres aqui, ó, antigamente 2 mulheres aqui falando sobre um assunto que antigamente a gente não tinha direito nem de pensar, né. e de não aceitar sofrer uma violência doméstica. Mas num dos seus casamentos você chegou a sofrer da violência doméstica, né. Sim, Então, e foi um casamento que você terminou. Mas é porque hoje em dia é o seguinte, você se você não tá contente no casamento, você não tem que se forçar a ficar. não precisa Não mais. precisa é claro que você pode sentar pra conversar, tem coisas que dá pra você se ajustar com a É pessoa como que você como tá. uma vez eu escutei uma pessoa falando: "Ai, meu casamento acabou por incompatibilidade de gênero". E aí eu pensei: "Poxa, mas será que isso é um motivo pra gente terminar o casamento também?". Pode ser, eu acho que pode ser. Tudo Depois de, sei lá, 5 anos de casado, aí descobriu que o gênio não bate? pode ser. Isso pode Será que isso acabar com a não com a isso paz de uma pessoa. será que isso, não são coisas que podem ser conversadas e de repente amenizadas? Eu mudo um pouco, você muda um pouco, só tô Mas a questão é essa, é o quanto que aquela pessoa tá disposta a mudar. Se ela não tá disposta a mudar e se isso te afeta de alguma maneira, separa, separa. Eu sou super a favor da separação. A então, separação ela é tão bem-sucedida quanto o início de um casamento. né, eu acho, tem gente que quando se separa ela tá saindo de realmente de uma jaula, né, tá de uma prisão, né, ela tá Mas eu realmente acho que é isso, é você não precisar se sujeitar, sabe. Eu acho que a gente pode buscar a felicidade depois do casamento, que eu acho que é uma coisa importante que a gente vai trazer ainda aqui no podcast, né, falar sobre o antes e depois de um casamento. sim, a gente vai trazer tem um tema parecido com esse daí. Então, resumindo, pra gente poder finalizar aqui agora, Um é pouquinho, né, do que a gente tem falado aqui, antes de você finalizar, eu queria te dizer, então, eu comecei, né, esse podcast falando que casamento é, né, eu afirmei, o casamento é uma instituição falida. Mas no decorrer da nossa conversa aqui, eu chego à conclusão de que não. mudou de ideia. Mudei de ideia. Olha que Então, beleza como a gente me muda, disse né. pode mudar Me de ideia. disse pode. Mudei de ideia e eu acho que não, o casamento não é uma instituição falida. O que acontece é que hoje, graças a Deus, né, graças à evolução da humanidade, graças a leis, nós podemos hoje dizer: "Não, não quero continuar com esse abuso, não quero continuar com esse casamento falido, não quero continuar nessa situação". Mas nada te impede de ir pra outro casamento, de você Sim. tentar De novamente, né. continuar, né, de fazer de novo, como eu aqui no meu quarto Tem casamento. pessoas que não acreditam no casamento, e também tá tudo bem, tá tudo certo. Eu acho que o importante é você se sentir bem, né, aonde quer que você esteja, com qualquer que seja o tipo da relação que você busca, o importante é você estar bem, feliz e respeitando o próximo e sendo respeitado. Exatamente, exatamente. Então é isso. É isso, gente. Então resumindo, nós 2 acreditamos na no casamento. Nós acreditamos no casamento, casamento não é Não uma é uma situação instituição falida, falida. isso segundo a nossa opinião, É a claro. nossa opinião, Você né. pode deixar a sua opinião aí nos Por comentários, favor, por faça favor, isso. queremos saber. Ó, dentro de tudo isso, gente, independe se você é casado, se você é solteiro, se você é divorciado, se você tá no pega-pega, se você tá aí na vida, use camisinha. Você pode encontrar camisinhas de graça em qualquer unidade de saúde pública do SUS, Sistema Único de Saúde. Elas são distribuídas gratuitamente e você pode pegar quantas precisar, sem restrições. Então, seja feliz usando camisinha. Para saber onde encontrar uma unidade mais próxima de você, você pode ligar para o Disque Saúde 136.
E se você está passando por abuso ou sabe de alguém que esteja, você pode também denunciar, tá bom? E ajudar essa pessoa a denunciar os abusos. Então você disca 100 para violação de direitos humanos ou ligue 180 para violência contra mulheres e disque 181 para violência contra crianças e adolescentes. Não deixe de denunciar. E aí, Eduarda, me disse, amor? Me Disse Amor é um quadro, na verdade não é bem um quadro, mas é uma parte de avaliação de episódios que a gente gostaria de saber de vocês aí, espectadores, ouvintes do nosso podcast. Então a gente quer saber se você gostou dos nossos episódios, né? Até agora a gente tá com 2, esse aqui é o segundo, e a gente quer saber de você, Me Disse Amor. Você vai colocar isso nas nossas redes sociais, no nosso e-mail, você pode mandar um e-mail pra gente, o e-mail é medissepod@gmail.com e as nossas redes sociais é @medissepod com demudo, tá? De podcast. E como prometido, a gente trouxe aqui as avaliações que vocês já deixaram do nosso primeiro episódio. Um é do Luciano. Muito interessante a comparação das gerações. Encontrar alguém, app, sobre uma geração preferir conhecer alguém do meio, já a outra não. Uma hora eu penso como a Eduarda, na outras falas eu penso como você. KKK. Gostei muito. Um fofo, Lu, obrigada, beijo! A Ellie diz assim: Oi, Paloma, tudo bem? Adorei o podcast, está muito bom. Ansiosa pelos próximos. Está bem legal conhecer um pouco mais de você sem ser no cenário da igreja. É um pouco confuso, kkk, porque só conheço vocês dentro da igreja, mas está bem legal. Eu também acho, Ellen, que tá muito bom. Obrigado pelo seu depoimento. A Nair respondeu o seguinte lá no Spotify: amei os temas, as histórias, a liberdade, as miglis arrasaram. Ansiosa pelos próximos. E o Luciano também disse: já é o meu podcast favorito. A Vanessa disse: sucesso, meninas! É isso, gente. Esses são alguns dos Me Disse Amor. E eu espero que você agora, sábado, às 9 da manhã, diga pra nós também se você amou o episódio de sábado. É isso aí. A minha rede social, meu Instagram é @cenepaloma. E o meu TikTok é Paloma VCN. E os seus, Eduardo? Quais são as suas redes sociais? Todas as minhas redes sociais é @douu com 3U Viana. Muito mais fácil que a minha. É isso, pessoal. Nós, mais uma vez, concluímos aqui um dos quadros. Eu quero acreditar muito que esse, assim, tipo, é o segundo de bilhares. Eu quero também. Porque Adorei. o foco é ficar rica. E se divertir. E dar risada aqui com vocês. Eu tô doida pra saber os comentários de vocês quando esse negócio começar a rodar e vocês mandarem os comentários. Eu sei que a gente vai se frustrar com alguns, mas eu tenho certeza que outros vão fazer a gente dar muita risada. Então tamo junto e misturado. Foi inenarrável o prazer de estar com vocês mais uma vez. E é isso, gente. Ficamos por aqui com o Me Disse Pode! Beijo!